Fala pessoal, professor Lucas Dias na área. Estamos começando aqui mais uma aula da nossa super revisão, focado aí para o concurso da Secretaria do Estado de Saúde do Mato Grosso, banca FGV, tá certo? Estamos trabalhando algumas questões específicas da banca, né, com os principais assuntos que a banca tem cobrado em suas provas espalhadas por todo o Brasil. E nessa aula agora de domingo, nós vamos dar continuidade a todo esse trabalho, tá certo? Nós ficamos, né, deixamos para trás na última aula duas questões da parte de conjuntos, então a gente começa essa aula a partir dessas duas questões. E aí a gente vai trabalhar um pouco nessa aula a parte de operações básicas, que é outro assunto que a banca, de maneira geral, gosta de cobrar, nem tanto de forma direta, mas ela gosta de cobrar sim, certo? Até dentro de outros tópicos que ela cobra, não somente a parte individualizada, tipo operações básicas, certo? E nós vamos trabalhar também a parte de regra de três composta. A gente já fez uma questão na nossa primeira aula, mas é importante a gente trabalhar algumas, porque é um tema também muito recorrente, tá certo? Então vamos lá, vamos começar com a nossa primeira questão da noite, que foi a questão de número 4 da nossa lista passada. A questão vai falar assim: o número de estudantes de uma determinada classe que gostam de matemática é igual ao número de estudantes da classe que gostam de português. Então, essa informação ela é muito importante. Então, ó, o número de estudantes de uma determinada classe que gostam de matemática, tá? É igual ao número de estudantes da mesma classe que gostam de português, tá certo? Aí o problema fala: juntando os estudantes que gostam de matemática com aqueles que gostam de português, forma-se um grupo de 24 estudantes. Aí a gente acaba tendo esse total aqui. O grupo de estudantes que gostam de matemática e também de português tem um total de 6 pessoas. Então ali nós temos, né, justamente a intersecção. Tá vendo o E aqui, ó? Esse E aqui é justamente a intersecção dos conjuntos. Então, vou colocar aqui, ó, intersecção, certinho? Já já eu vou te mostrar isso aqui melhor. Aí o problema vai perguntar o seguinte: nessa classe, o número de estudantes que gostam de matemática e não gostam de português. Então, a gente vai ter que encontrar o total de pessoas que gostam, no caso, somente de matemática, tá certo? Então vamos lá, nós temos duas situações aqui. Nós temos uma questão de problema de conjuntos, onde nessa questão a gente vai ter um diagrama com dois conjuntos, com dois círculos, que é o pessoal da matemática e o pessoal do português. Então, como que a gente vai trabalhar isso? Deixa eu só pegar o seguinte aqui. Vamos fazer aqui um primeiro círculo. Vamos pegar um segundo círculo. Ambos inseridos no conjunto universo. Tá? Não precisa ser coisa sofisticada. O primeiro conjunto é a galera que curte matemática. Vou chamar por M. E o segundo é a galera do português. Então, vou colocar aqui, ó. Tá certo? Muito bem. O que acontece? Nós, quando você trabalha com a parte de problemas de conjuntos, você sempre começa pela intersecção. Então, você sempre vai começar por esse setor aqui, ó, que eu coloquei a setinha preta, tá vendo? Então, você sempre começa por esse setor. E aí eu vou te perguntar, qual é esse valor? Esse valor, o problema deu aqui, ó. Ele fala que nós temos 6 pessoas na classe
que gostam de matemática e também de português. Então, eu vou vir aqui, ó, nesse setor e eu coloco 6, certo? Nós temos um total, um grupo de 24 estudantes. Então, tá aqui, ó, que é o total da nossa população da classe. Então, nós temos 24 estudantes. E aí, no início do problema, o problema fala que a quantidade de pessoas que gostam da matemática, certo? É o mesmo da galera que gosta de português. Então, vamos supor o seguinte. Vamos supor que a galera que curte matemática, por exemplo, seja um total de X pessoas. Vamos colocar assim, ó. Logo, a galera que curte o português, o que nós vamos fazer? Também vai ser X pessoas, porque o problema fala que é a mesma quantidade, tá? São iguais. Então, o que eu tenho que pensar agora? Você vai olhar aqui para todo esse conjunto aqui da matemática, ó, certo? Todo esse conjunto aqui da matemática. O que acontece? O total é X pessoas. Só que dentro desse conjunto, nós já temos 6 pessoas. Então, eu pego X menos 6. Você vai subtrair o total de pessoas que já estão lá dentro. A mesma coisa você vai fazer com a galera do português, ó. Dentro desse conjunto aqui do pessoal que gosta de português, nós temos X pessoas, é o total. Só que dentro desse conjunto, nós já temos 6 pessoas. Então, você vai pegar o total, que é X, menos a galera que já está lá dentro, 6. Então, você precisa subtrair o pessoal que já está lá dentro. Sendo assim, como que eu faço para poder achar agora o valor desse X? Você vai somar. Você vai somar, por exemplo, X menos 6, primeiramente, mais o 6. Então, eu peguei aqui, ó, X menos 6, mais o 6, mais o X menos o 6 daqui. Logo, tudo isso é igual a 24, certo? Então, vamos lá. Menos 6 com mais 6, zerou. Aqui agora você tem X com mais X, vai dar um total de 2X. Menos 6 vai ser igual a 24. Agora eu vou pegar o menos 6 e vou passar para o outro lado. Então, você vai ter aqui, ó, 2x, que vai ser igual a 24, que já estava de cá. Eu estou pegando o menos 6 e estou passando para lá, vai ficar mais 6. Então, você tem 2x, que vai ser igual a 30, somando 24 mais 6. Daqui, então, o que acontece? Passo 2 dividindo. Então, x é igual a 30 sobre 2. Quando você divide, você vai achar que x é igual a 15, certo? Achamos o valor de x. O que acontece? Acontece o seguinte. Agora, eu vou pegar esse x e eu tenho que tomar esse cuidado aqui, ó. Quando eu olho aqui dentro da galera da matemática, que só gosta de matemática, eu tenho x menos 6. Então, eu tenho essa galera aqui, ó, que eu estou circulando. Quem são essas pessoas? São aquelas pessoas que gostam apenas da matemática, certo? Então, são pessoas que gostam apenas de matemática. Qual é a pergunta do problema? Olha só, nessa classe, o número de estudantes que gostam de matemática e não gostam de português. Ou seja, nós vamos ter que considerar apenas esse pessoal. Então, você tem ali, ó, x
menos 6. O valor de x é 15, então você tem 15 menos o 6, que vai ser igual a 9, que vai ser a resposta final. Então, aqui nós temos um total de 9 estudantes nesse setor aqui, que são aqueles que gostam apenas de matemática e não gostam de português. E aí, pelas alternativas, vamos ficar aqui com a letra D, tá certo? Então, você vai perceber que a banca gosta bastante de cobrar questões de problemas de conjuntos. Então, é muito importante que você veja a linguagem que ela coloca, o formato que ela coloca, entendeu? O estilo que ela gosta de cobrar. Tudo isso é muito importante, tá certo? Fizemos, então, aqui a nossa primeira questão. Vamos projetar aqui a nossa próxima questão, que também é uma questão de problemas de conjuntos. Então, vamos lá. A questão fala assim: aos 5 anos, toda criança deve tomar um reforço das vacinas tríplice e pólio. Uma pesquisa feita com 80 crianças que entraram no primeiro ano do ensino fundamental de uma escola mostrou que 54 alunos tomaram a vacina tríplice. 52 alunos tomaram a vacina pólio. E 16 alunos não tomaram nenhuma das vacinas, certo? Aí o problema pergunta: o número de alunos que tomou as duas vacinas. Ou seja, o problema está perguntando justamente a intersecção. Essa é a pergunta do problema. Veja, do total de alunos, que nós temos 80, o problema pergunta: quantos que tomaram as duas vacinas? Então, nós temos aqui uma outra questão de problemas de conjuntos que envolvem dois conjuntos, dois círculos, né? Um círculo referente à vacina tríplice e o outro círculo referente à vacina pólio. Então, no caso, a gente vai fazer o mesmo diagrama. Então, você vem aqui comigo, eu vou projetar aqui o primeiro círculo, vou projetar aqui o segundo círculo, ambos os círculos inseridos ao conjunto universo. Então, vamos colocar aqui dentro, certinho? O primeiro círculo vai ser referente à tríplice. Então, por exemplo, vou chamar aqui pela letra T. O segundo círculo, referente a pólio. Então, vou chamar aqui, por exemplo, pela letra P. Bom, independentemente de qualquer coisa, você sabe que, sendo um problema de conjunto, nós vamos começar pela intersecção dos dois aqui, ó, que eu estou te mostrando. Só que essa intersecção é justamente a pergunta do problema. Se é a pergunta do problema, então eu vou vir aqui, por exemplo, e vou chamar por x. Tá? Independentemente se eu tenho esse valor ou não, eu sempre começo pela intersecção. Você não pode esquecer isso. Então, aqui é x. Agora, o que nós temos? Olha só, 54 alunos tomaram a vacina tríplice. Então, você vai olhar todo o conjunto formado pelos alunos que tomaram a vacina tríplice, que é esse conjunto aqui. Você percebe comigo que lá dentro nós já temos uma quantidade x. Então, você vai pegar 54 alunos menos essa quantidade x que já se encontra lá dentro, tá? Da mesma forma, a gente vai fazer aqui, ó. Nós temos 52 alunos que tomaram a vacina pólio. Então, o que acontece? Eu olho todo o conjunto dos alunos que tomaram a vacina pólio e lá dentro, ó, eu já tenho x, certo?
Se lá dentro eu já tenho x, eu vou pegar 52 alunos, que é o total, menos esse x que já se encontra lá dentro. E por último, nós temos um total de 16 alunos que não tomaram nenhuma delas. Esse total de alunos nós vamos colocar aqui do lado de fora. E aí a primeira informação, na verdade, é que o total de alunos são 80 alunos. O que nós temos que fazer agora para a gente calcular o valor de x? Você vai pegar essa parte aqui, mais essa parte aqui, mais essa parte aqui, mais a galerinha de fora aqui, e vai somar tudo e igualar a 80. Então, nós vamos ter o seguinte, vou colocar aqui, ó, 54 menos x, mais o x, mais 52 menos o x, mais o 16, tudo isso é igual a 80. Tá vendo? Tá aqui. Então, agora, ó, menos x com mais x eu cancelo. Sobramos aqui com esse menos x. Mais, agora nós vamos somar. 54 mais 52 mais o 16 vai dar um total de 122. Tudo isso é igual a 80. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 122 e eu vou passar para o outro lado. Então, você tem menos x, que vai ser igual a 80. Ali era mais 122, vai ficar menos 122. E aí você vai ter o seguinte, menos x, que vai ser igual a 80 menos 122, isso vai ser menos 42. Como é tudo menos, você multiplica por menos 1, vai ficar tudo mais. Nós vamos concluir que x é igual a 42. O que nós acabamos de concluir? Que dos 80 alunos da escola, tá vendo aqui, ó, 80, 42 tomaram as duas vacinas. Então, esse setor aqui, ó, a intersecção, o valor de x que nós encontramos foi 42, tá certo? E aí, pelas alternativas, vamos ficar aqui com a letra A, certinho? Trabalhamos aqui, então, duas questões específicas de problemas de conjuntos, tá? Eu tô para te falar que você vai ter uma questão de problema de conjuntos na sua prova, pelo que eu estou vendo, o movimento da banca ultimamente. Então, é fundamental que você treine, que você veja por onde você começa, os passos, entendeu? O jeitão, né? A gente tem lá problemas com 2 conjuntos e problemas com 3, tá? Na sua grande maioria, a banca gosta de cobrar problemas com 2 conjuntos. E tomara que ela repita, né, esse padrão que ela tem colocado, tá certo? Então, prosseguindo, agora pegando aqui, fechamos esse último material. Vamos pegar agora, temos aqui 2 ou 3 questões básicas que envolvem a parte de operações, que é o seguinte. Aqui o problema fala o resultado dessa operação aqui, ó, né? 17 menos 3 que multiplica 4 mais 1. Quando você trabalha a parte de operações básicas, você precisa tomar um cuidado que é o seguinte. O que você resolve primeiro? A partir do momento que você tem uma expressão numérica e ela não tem parênteses, colchetes, não tem nada disso, você precisa tomar cuidado com as operações. Lembre-se sempre do seguinte, né? Se tiver multiplicação ou divisão, é o que pesa mais, é o que você vai fazer primeiro.
Se tiver somente as duas, multiplicação e divisão, você vai resolver o que vier primeiro. Mas não é muito a questão da banca. Eu coloquei porque ela colocou, né, para você trabalhar essa parte, mas o perfil maior da banca é trabalhar operações básicas misturado com outros assuntos, mas só para a gente treinar um pouquinho, tá certo? Então veja, nós temos aqui, ó, uma multiplicação. Então é aqui que nós vamos trabalhar primeiro. Se você quiser juntar, por exemplo, 17 com mais 1, não tem problema, não afeta em nada. Mas vamos fazer assim o passo a passo, ó. 17, aí você tem o seguinte, aqui, ó, menos vezes mais. Quando não tem nada, aqui na verdade é mais 4. Eu vou até fazer o seguinte, vamos recordar aqui, regra de sinais. Muita gente erra e esquece isso aqui, ó. Regra de sinais. O que você precisa lembrar? Veja bem, se você pegar aqui, ó, mais vezes mais. Lembrando que a multiplicação, você pode, vou colocar aqui na frente, ó, a multiplicação, você pode representá-la como sendo um xizinho ou um pontinho, tá? O pontinho é muito utilizado. Então, aqui, ó, mais vezes mais, o valor final é mais, certo? Se você tiver mais vezes menos, então aqui, ó, mais vezes menos, o valor final é menos. Se você tiver menos vezes mais, então aqui, ó, menos vezes mais, o valor final é menos. E se você tiver menos vezes menos, então aqui, ó, menos vezes menos, o valor final é mais. Guarde isso aqui, porque isso aqui precisa usar até de forma inconsciente, natural, tá certo? Então ali, ó, menos 3 vezes mais 4. Menos vezes mais é menos. 3 vezes 4 é 12. Mais 1. E aí você tem aqui, ó, 17 menos 12, nós sabemos que é 5, mais 1, que vai ser 6. Então tá aqui, ó, o valor final dessa expressão é 6. Ficamos com a letra B, tá certo? Fechamos aqui essa questão de expressão. Vamos pegar aqui a nossa próxima questão. Veja, aqui agora nós temos uma expressão numérica que ela é toda potência, tá? E aí muita gente não lembra como que você vai trabalhar potência. E eu estou sendo sincero, muita gente não lembra como que funciona. E isso entra na parte de conjuntos numéricos, que é justamente o que a sua banca colocou lá no seu edital que vai ser cobrado. Dentro de conjuntos numéricos, você encontra vários tópicos da matemática. Potências, operações básicas, raízes, né, fatoração, tem um monte de coisa, tá? Que a banca julga ser matemática básica. Então, são detalhes que ela vai te cobrar, que ela pode te cobrar em qualquer questão, misturando assuntos, e ela vai te cobrar nem que seja um pequeno detalhe, e você precisa lembrar. Então, só para a gente recordar, né, detalhezinho de potência. Vou fazer só um esqueminha assim, ó, só para você lembrar um detalhe. Potenciação. Vamos só pontuar assim, ó. Potenciação. O que eu quero ponderar com você? A potência, ela sempre tem esse formato aqui, ó, A elevado a N, certo? E aí nós temos que o A, ele vai ser chamado de base. Então tá aqui. E nós temos que o N vai ser chamado de expoente, tá certo? E aí, por exemplo,
o que é o A elevado a N? Isso vai ser a mesma coisa que A vezes A vezes A. E aí, por exemplo, quantas vezes que você vai fazer esse produto? Você vai fazer N vezes. Então, você vai multiplicar N vezes, tá certo? E aí, vamos pegar aqui, exemplo. Se eu pegar aqui, ó, eu vou pegar essa primeira potência aqui de cima, ó, 2 ao cubo. Se você pegar 2 ao cubo, isso vai ser 2 que multiplica 2, que multiplica 2, 3 vezes, ó, que vai ser 8, certo? Então, aqui eu já vou colocar o seguinte, ó, 2 ao cubo é 8. Se eu pegar o outro exemplo, 2 à quarta. O que é 2 à quarta? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes, que vai ser 16. Tá vendo? Então, vou vir aqui em cima, ó, e vou colocar 16. E ali você tem 2 à quinta, 2 à sexta, 2 à sétima, 2 à oitava. Eu vou pegar o mais 2 à quinta para ver se você vai enxergar aqui comigo o padrão. Já existe um padrão, ó. 2 à quinta é 2, que multiplica 2, que multiplica 2. Quantas vezes? Ó, 5 vezes. Quando você multiplica 5 vezes, você vai achar 32. Então, vou vir aqui, ó, e vou colocar 32. O outro é 2 à sexta, mas o que eu quero que você entenda? Eu vou até colocar assim, ó, 2 à sexta, depois nós temos 2 à sétima, depois nós temos 2 à oitava. Olha só o que eu preciso que você enxergue. Do 8 para o 16, nós multiplicamos por 2. Do 16 para o 32, nós multiplicamos por 2. Então, para a gente achar o 2 à sexta, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o 32 e nós vamos multiplicar por 2. Se você multiplicar 32 por 2, você vai achar 64. Então, 2 à sexta nada mais é que 64. Opa, então peraí que eu já entendi. Ó, para achar o 2 à sétima, você vai pegar o 64 e vai multiplicar por 2. Quando você faz isso, você vai achar 128. Então, 2 à sétima, você sabe que é 128. Né? Por exemplo, para achar o 2 à oitava, você vai pegar o 128 e vai multiplicar por 2. 128 vezes 2 vai ser 256. Então, 2 à oitava é 256. Viu que interessante? Então, é uma questão que dá um pouquinho mais de trabalho. Agora, embaixo, potência também, só que agora é 3, ó. Se você pegar aqui, a primeira potência lá, 3 ao cubo. O que é 3 ao cubo? É 3, que multiplica 3, que multiplica 3, 3 vezes. Quanto que dá isso? 3 vezes 3 é 9, vezes 3 é 27. Então, aqui, ó, 3 ao cubo, o primeiro valor é 27. Depois você tem 3 à quarta. Então, é isso aqui, ó. 3, que multiplica 3, que multiplica 3, que multiplica 3. Quantas vezes? 4 vezes. Quando você faz 3 à quarta, você acha 81. Então, você vem aqui, ó, e coloca 81. Tá certo? E aí você vai pensando, ó, estrategicamente. Se você pegar o 3 à quinta, o processo é semelhante, ó. Por exemplo, do 27 para o 81, nós multiplicamos por 3. Para achar o 3 à quinta, você vai pegar o 81
e vai fazer o quê? Multiplicar por 3. Você vai achar 243. Então, é sempre assim, 243. Para você achar, por exemplo, o 3 à sexta, você vai pegar o 243 e vai multiplicar por 3. Você vai achar 729. Então, aqui, ó, 3 à sexta, 729. Tá certo? Então, viu aqui? Nós estamos pegando cada potência em cima, cada potência embaixo, estamos colocando o seu valor de cada potência. Porque agora o problema pede o quê? A soma. Dá uma olhadinha. Então, aqui, ó, em cima, você vai ter isso aqui, ó, 8 mais 16 mais 32 mais 64 mais 128 mais 256. Tudo isso dividido por... Aí nós temos 27 mais 81 mais 243 mais 729. Perfeito. Então, quando você soma em cima, você vai achar 504 dividido por... Embaixo você vai achar 1080, ó. Beleza. Só que quando você vai para as alternativas, dá uma olhadinha aqui nas alternativas, né? Não tem esse valor do jeito que tá. Então a banca vai simplificar. Por exemplo, 504 e 1080 são pares. Então eu vou começar dividindo por 2. Quando eu simplifico, tem que ser o mesmo valor em cima e o mesmo embaixo. Quando eu divido por 2, eu vou achar em cima 252 dividido por 1080 por 2, nós vamos achar 540. Eu percebo que essa fração eu posso simplificar por 2 novamente. 252 por 2 vai dar 126 sobre 540 por 2 vai dar 270. Perfeito? Ó, ainda eu percebo que dá para a gente simplificar por 2, em cima e embaixo. 126 por 2 vai ser 63 sobre 270 por 2 vai dar 135. Só que agora, né, eu não consigo simplificar por 2. Então, eu vou, por exemplo, testar o 3. Se eu simplificar por 3, em cima e embaixo, vai ser o seguinte. 63 por 3, eu sei que é 21, sobre 135 por 3 é o mesmo que 45, tá certo? E aí, eu consigo simplificar por 3 mais uma vez. 21 por 3 eu sei que é 7, sobre 45 por 3 eu sei que é 15. E aí a resposta final fica sendo 7 sobre 15 avos, e pelas alternativas, sobramos com a letra D de dado. Belezinha? Então, é uma questão aqui de potência, que eu fui fazendo, resolvendo cada uma. Tem gente que vai colocar em evidência, vai fazer todo um processo, mas não tem como fugir. Nós tínhamos que pegar a soma total de cima e a soma total de baixo, e daí a gente tinha que trabalhar essas potências. Então, apesar de ser uma questão longa, tá? Se você pegar grau de dificuldade, ela não é considerada difícil. Ela é um pouquinho trabalhosa, mas não tem aquele grau que você fala, nossa, não sei nem o que fazer, né? Nada, não sei nem começar. Agora que você viu como que faz, o passo a passo, então você pode ter essa percepção. Belezinha?
Muito bem, então fizemos aqui mais uma questão envolvendo aí operações básicas, envolvendo a matemática básica, mais precisamente a parte de potências. E vamos prosseguindo, vamos projetar aqui a nossa próxima questão, que vai falar o seguinte, é uma questão ali também, ó, de operações básicas, né? Assinale a opção que indica o resultado. Nós temos aqui, ó, uma multiplicação e nós temos aqui uma divisão, tá? Lembrando que a regra de sinais da divisão é a mesma da multiplicação que nós vimos ali, que eu fiz o esqueminha para você. Então aqui você tem o seguinte, ó, ali vai ficar 6, ó, mais 4 vezes mais 5. Ou melhor, 4 vezes 5, nós sabemos que é 20. Agora ali, ó, menos 8 dividido por mais 2. Menos com mais é menos. 8 dividido por 2 é 4, certo? Então você tem aqui, ó, 6 mais 20 é igual a 26 menos o 4, que aí você sabe que vai ser 22. A resposta final, ficando ali a letra B. Aí você fala, professor, FGV, ele não vai cobrar um negócio desse? Cobra, gente, são todas questões da banca. E ela tem muitas questões nesse perfil aqui. Vai depender do concurso, vai depender da prova, entendeu? Mas em concurso, gente, eu já vi provas que a gente esperava, assim, coisas de outro além, de outro mundo, e de repente a banca entregou o ouro inteiro. Né? Galera geral, assim, arrebentou. Já vi concursos que a gente não esperava tanto e a banca detonou todo mundo. Né? Aí tem o concurso que é equilibrado, que a banca sempre vai, né, pegar ali, por exemplo, de 10 questões, 2, 3 ela vai entregar mesmo assim de bandeja. Tá? Então, tudo acontece. Então, você precisa ser, claro, você vai se preparar acima da média, né, pensando no pior, você vai se preparar dessa forma, é o jeito correto, né? Mas tendo essa clareza que isso aqui pode acontecer na sua prova e acontece, pessoal, tá certo? Show de bola? Então vamos continuar aqui. Agora, o que acontece? Passado um pouquinho aí na parte de operações básicas, nós vamos entrar na parte de regra de 3 composta, tá certo? Regra de 3 composta, vamos pegar a nossa primeira questão. A primeira questão, ela vai falar o seguinte, ó, 2 funcionários colocam o piso de uma sala retangular que mede 5 metros de largura e 6 metros de comprimento em 5 horas, certo? Aí o que acontece? 3 funcionários, agora, ó, 3 funcionários com a mesma eficiência dos 2 anteriores, colocaram o piso de uma sala retangular medindo 6 metros de largura e 7 metros de comprimento, e aí nós temos que achar o tempo. Então, vamos começar a pensar. Nós temos aqui, ó, funcionários, certo? Funcionários. Nós temos a largura do piso, que é dada, então nós temos aqui a largura, nós temos o comprimento do piso, certo? Que também é outra informação do problema. E nós temos o tempo. Esse tempo aqui foi dado em horas, mas você vai perceber que nós vamos transformar para minutos. Vai deixar nossa vida um pouquinho mais leve. Então, nós temos ali, ó, primeira informação, 2 funcionários, tá vendo aqui, ó, 2 funcionários, colocar o piso na sala retangular que mede 5 metros de largura, então vou vir na largura aqui e vou colocar 5, 6 metros de comprimento, vou vir no comprimento aqui e vou colocar 6, num tempo de 5 horas. Só que 5 horas é o mesmo que 300 minutos,
Já vou transformar aqui, ó. Ah, professor, como é que você sabe? Pensa aqui comigo. 1 hora, você sabe que equivale a 60 minutos. Então, 5 horas equivale a X. Então, você pode fazer de cabeça. E para quem não conseguiu visualizar, ó, X vezes 1 é X. E aí você tem 5 que multiplica 60. Então, X vai ser igual a 300 minutos, correto? Agora, as outras informações. Aí o problema coloca 3 funcionários. Eu vou vir aqui, ó, 3 funcionários, com a mesma eficiência dos 2 anteriores. Coloca um piso de uma sala retangular medindo 6 metros de largura e 7 metros de comprimento em, vamos chamar aqui o tempo por X, tá? Então, o primeiro passo para você resolver regra de 3 composta é você montar as informações, do jeito que eu coloquei ali. Normalmente são 3 informações, mas essa questão a banca colocou 4. Não tem problema nenhum, o problema é que a gente, né, tem mais conta para fazer. Agora, a segunda informação é a cautela que você vai ter. Você vai relacionar, olha só, relacionar a razão que tem a incógnita com as outras. Por exemplo, o tempo é a razão da nossa incógnita, que é o X. Você vai relacionar com o comprimento, você vai relacionar com a largura e você vai relacionar com funcionários. Relacionar o quê? Você precisa dizer, né, de 2 em 2 razões se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. É a parte que você precisa ficar muito atento aqui. Então, vamos lá. Por exemplo, nós vamos começar aqui relacionando comprimento e o tempo. Olha só que interessante, né? Para colocar lá o piso de 6 metros de comprimento, gastou-se 300 minutos. Se o nosso piso agora ele tem 7 metros de comprimento, ou seja, aumentou aqui o tamanho, matematicamente você não concorda que vai gastar mais tempo? Então, as setinhas estão para o mesmo sentido. Quando as setinhas estiverem para o mesmo sentido, certo? Ou para cima ou para baixo, não interessa, mas se elas têm o mesmo sentido, é porque eles são diretamente proporcionais. Se tiver sentido contrário, uma para cima e a outra para baixo, certo? Por exemplo, aí elas serão inversamente proporcionais. Então aqui, ó, elas estão para o mesmo sentido, então comprimento e tempo são diretamente proporcionais, correto? Agora, nós vamos pegar o seguinte, nós temos aqui largura e o tempo, certo? Então, você sempre vai pegar a razão que tem a incógnita com as outras. Agora, ó, o piso com 5 metros de largura foi colocado em 300 minutos, certo? E se o piso agora tiver 6 metros de largura, ou seja, a sua largura ela é maior. Então, o tempo também vai ser maior para poder colocar. Mais uma vez, setinhas para o mesmo sentido. Então, largura e tempo são diretamente proporcionais, correto? E por último agora, nós temos funcionários e o tempo. Bom, 2 funcionários fizeram esse serviço em 300 minutos, beleza? E se eu tiver 3 funcionários agora? Então, veja, eu aumentei o número de funcionários. Então, você concorda comigo que a gente vai gastar menos tempo para fazer o serviço, uma vez que eu tenho uma mão de obra maior agora?
Agora, ó, as setinhas estão opostas. Então, funcionários e tempo são o quê? Inversamente proporcionais. Entendeu? Inversamente proporcionais. Perfeito. A segunda etapa ficou pronta e agora nós vamos para a terceira etapa da conclusão do problema. Você vai pegar a razão que tem a incógnita, por exemplo, 300 sobre x, isso vai ser igual. Ó, comprimento é diretamente proporcional. Então, você mantém normal, 6 sobre 7, vezes. A largura é também diretamente proporcional. Você vai manter igual 5 sobre 6, certo? E funcionários é inversamente proporcional. Então, você vai inverter, vezes 3 sobre 2. Então, a gente inverte. Beleza. Feito isso, nós vamos ter que resolver agora. Ó. Eu tenho 300, por exemplo, sobre x, que vai ser igual. Aí eu vou vir aqui, ó, vou cortar o 6 com 6, e aí eu tenho 5 vezes 3 é 15, sobre 7 vezes 2 é 14, ó. Perfeito. Bom, agora o que nós vamos fazer? Nós temos essa igualdade, nós vamos multiplicar em cruz. Aqui vai ficar 15 que multiplica x, que vai ser igual a 300 que multiplica 14. Lembrando que o valor final que nós vamos encontrar é minutos. Vamos fazer essa conta aqui, ó. 300 vezes 14. Vamos lá, vai ser o seguinte. 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 0 é 0. 4 vezes 3 é 12. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 3 é 3. E aí nós vamos fazer a soma. Aqui vai ficar 0, 0. 2 mais 0 é 2. 3 mais 1 é 4. Então, nós temos 15x, que vai ser igual a 4.200. Tá aqui. Vou pegar o 15 e vou passar dividindo. Então, x vai ser 4.200 dividido por 15. Tá aqui. Logo, x vai ser igual a, quando você pega 4.200 e divide por 15, vou aproveitar aqui, ó, vou colocar dividido por 15. 42 por 15 vai ser 2. 2 vezes 15 é 30, certo? 30 para 42 sobram 12. Desce o 0. 120, se eu colocar 8, vai dar 8, né? Aqui, ó, 8. 8 vezes 15 é 120. Para 120, 0. Desce um 0, 0. Então, aqui vai ser 280 minutos. Só que quando você olha para as alternativas, ele transforma para hora. Então, nós vamos utilizar o mesmo recurso. Por exemplo, 1 hora é 60 minutos. Por exemplo, se você pegar 4 horas, 4 horas vai ser 240 minutos. Concorda comigo? Se 1 hora é 60, 4 horas é 240. Por que eu peguei 4 horas? Pensa aqui, ó. 280 vai ser 4 horas, que vai ser 240, vai sobrar 40 minutos. Então, 4 horas e 40 minutos. Então, nós usamos 240 minutos dos 280, certo? Então, eu fiz ali, ó, 280 menos 240.
Aí nós sobramos com 40 minutos. Então, o tempo, quando o problema colocou aqui, ó, quando ele coloca aqui 3 funcionários com a mesma eficiência dos 2 anteriores, colocam o piso de uma sala retangular, medindo 6 metros de largura e 7 metros de comprimento em, cadê? 4 horas e 40 minutos. Foi o que nós encontramos. Ficamos aqui com a letra C, certo? Então, regra de 3 composta. São as 3 etapas. Primeiro você vai montar. Depois que você monta, você faz a análise de 2 em 2 razões para saber se são diretamente proporcionais ou se são inversamente proporcionais. Tá certo? Show de bola? Então eu vou fazer o seguinte, ficou ali uma questão de regra de 3 composta, você vai tentar fazer ela é bem mais simples do que essa, porque ela é com 3 informações. Essa aqui foi com 4, ela é com 3. Então é muito mais fácil. E aí você vai ver que essa semana ela vai ser muito intensa. Tá certo? Então a gente vai aprofundar ainda mais na reta final. Então, como a gente teve 2 semanas, a primeira semana até para o aluno que tem mais dificuldade. Você viu aí, a gente pontuou muitas informações de diversos assuntos. Então, agora nessa semana a gente vai realmente aprofundar. Tá certo? Show de bola? Então, no mais, eu te vejo aí na nossa próxima aula. Até lá!